O discurso é o campo de investigação aqui tomado para compreender de que modos conceitos e objetos se organizam, a fim de estabelecer um espaço de enunciação possível para as discussões sobre nós, sujeitos da atualidade digital. O objeto GIF animado de horror propõe um certo tipo de conhecimento sobre seu uso e circulação que afeta forte e intrinsecamente o modo do sujeito se enunciar a si. Quando o sujeito digital redistribui o GIF em seu ambiente virtual, ele deixa entrever as estratégias que o organizam como sujeito, dando lugar a certas organizações de conceitos, a certos reagrupamentos de objetos, a certos tipos de enunciação que formam, segundo seu grau de coerência, de rigor e de estabilidade, temas ou teorias. Para não deixar escapar, é em Não Sobrou Nenhum que Agatha Christie irá perguntar: quantos são? 10? Sim, com certeza serão 10 personagens que irão se enfileirar e cujos traços Christie nos auxiliará a desenhar, recompor e reescrever seus signos, que poderão ser lidos lado a lado com Michel Foucault. Verificaremos como certos GIFs animados de horror e seus personagens partilham um sistema comum na sua formação, ou seja, no funcionamento de sua estrutura. As enunciações se constituem a partir das estratégias dessa mídia essencialmente visual, não apresentando qualquer som, caracterizados primordialmente por uma estratégia de repetição. Foucault, que nos servirá para estabelecer relações possíveis entre os personagens, o nosso mundo tópico, exacerbado, do golpe de vista e da visão, para as digitalidades e para as posições possíveis para um sujeito. Fato que emerge dessa série de personagens em GIFs é que eles funcionam não apenas como uma metonímia dos filmes, mas, sobretudo, constituem nelas mesmas as unidades de uma obra ímpar, singular, e que promove os acontecimentos outros em cenários diversos. A seriação dos 10 GIFs dispõe em um conjunto um tipo de regularidade primeira que possibilita definir um sistema comum para sua formação, baseada em um dos grandes tabus da nossa humanidade, o caráter da finitude do sujeito diante da morte. Agatha Christie evoca a afirmação de que, em meio à vida já a morte nos envolve, declarando a presença mortífera intrínseca à experiência vital, não como uma fatalidade romanesca, mas como um fato irrefutável da condição humana. O envolvimento da morte sobre nossas vidas anuncia a finitude, e de uma forma imperiosa, na positividade do saber, ou seja, nas condições de possibilidade que permitem aos sujeitos alcançarem seus espaços dentro de seu funcionamento orgânico, histórico e da estruturação de seu organismo, célula, no seio da sociedade. Desse modo, a experiência que vivemos a partir dos personagens nos GIFs indica para um corpo. Ao corpo se incrustam as experiências do desejo, da relatividade dos valores, da linguagem. Isso quer dizer que cada uma dessas formas positivas em que o homem pode aprender que é finito, só lhe é dada com base na sua própria finitude, tomando como empréstimo as palavras de Foucault. Nessa linha, passaremos a examinar os indícios. A constância de uma repetição de certa partitura corporal que faz emergir a morte como elemento de horror. O olhar vai se tornar discurso da finitude no GIF com Regan, do filme O Exorcista. Regan gira sua cabeça 180 graus, olhando-nos inumanamente do alto de suas costas. O olhar se repete como marca também por meio do efeito que se produz com o close sobre os olhos de Carrie em Carrie a Estranha. Os olhos esbugalhados de Jack, em um iluminado, voltados à direita na cena, aterrorizam e enunciam um ataque. Já em O Silêncio dos Inocentes,
Dr. Lecter dá um piscar de olhos que implica o sujeito em uma sedução, podendo levá-lo à morte. Repetir, portanto, o mesmo lugar do corpo provoca a repetição de um enunciável sobre a morte. É a repetição de uma estrutura centrada no olhar, na composição fundadora do próprio GIF, que evidencia a marca de um fim. Esse espaço discursivo do minúsculo produz a repetição de uma identidade, alertando-nos para a condição de singularidade desse espectro corporal pelo olhar. A noção de singularização de um discurso vem à tona por meio do retorno ao idêntico corporal. Esse tipo de confronto entre o que é singular e ao mesmo tempo idêntico nos ensina que a contradição é o elemento discursivo que se dá a ver sob duas perspectivas diferentes, brotando do mergulho no mesmo lugar a partir de um envelope corporal, o olhar. Mas que olhar é esse e de que forma ele se desdobra? As estratégias do discurso que se movem na fala dessas modalidades dos GIFs vão se refinar e apresentar uma especificidade sobre o discurso da morte por meio de um tipo único do olhar, o olhar sagital. Foucault nos ensina que o olhar sagital é um tipo de exercício de pensamento sobre a morte. Com isso, esse olhar sagital é um desdobramento do sujeito sobre si mesmo e busca realizar o grande circuito da memorização, pelo qual totalizaremos toda a nossa vida e a faremos aparecer como ela é. Sendo assim, os olhos que não se veem, o rosto que não se vê em certos GIFs, apontam para a perpetuação de uma visualização da morte, momento de contato que é interrompido na hora mesmo do encontro dos olhares. No campo desse discurso, parecem se situar os GIFs do chamado. O interessante é que a mobilização desse instante da morte nos GIFs não produz o enfrentamento do olhar sagital, mas a invocação de uma meditação face a esse olhar oculto. Esse gesto faz reverberar Agatha Christie quando escreve: "A senhorita não tem medo?" Depois de uma pausa, acrescentou: "Ou não se importa em morrer? O que estou fazendo da minha vida face à morte é o questionamento que esse discurso coloca em circulação, em apropriação das palavras de Foucault e colocando-as em diálogo com as de Christie, o que confere importância e particular significação à meditação sobre a morte e a este gênero de exercício é precisamente o fato de permitir ao indivíduo que perceba a si mesmo. Nesse escopo, como o olhar sagital se constitui? De um lado, sob a dimensão semiológica, de outro, sobre a égide da repetição de um discurso. A dimensão semiológica da qual falamos é clara, aquela do olhar. A outra se centra sob técnicas semiológicas investidas no corpo do objeto, quando buscamos suas marcas e indícios para a constituição de uma significação. Seguimos assim os passos de Foucault, estudando a economia da constelação discursiva, as quais os discursos se entrelaçam em pertencimento. O teor dessa economia discursiva me auxiliará na compreensão das modalidades do sentido para as visualidades, buscando decifrar uma espessura histórica, as condições de uma própria história nossa. A repetição é, mais uma vez, para além da estrutura formal do GIF. Tomamos-as em seu fator de repetitibilidade. Ou seja, a cada golpe de vista, a insistência de uma situação provoca não o mesmo, mas a transformação e a reativação de novos enunciados que ao mesmo tempo precedem e o sucedem. Nos perguntamos então, qual é, pois, a materialidade própria do enunciado e que autoriza certos tipos de singularidade de repetição? Surge aí a singularidade daquilo que se repete. Os laços de coexistência da repetição do discurso produzem e fortalecem um regime de enunciados que são reativados a cada repetição do objeto. A apropriação desses objetos, quando pensados a respeito do GIF, constrói um sistema de diferenciação entre o como se repete e o discurso que se repete, estratégias que se desenrolam a partir dos modos de enunciação.
Os indicativos de uma repetição, investidas de excesso do sentir dos sujeitos e a destemperança de suas sensibilidades, podem ser verificadas pelo medo nos olhos e no grito dos GIFs em Psicose, na dor e na castração por meio do corte nos dedos de Fred Krueger em A Hora do Pesadelo e no corte mínimo e intimidador de Hannibal em O Silêncio dos Inocentes. O excesso dessas regulações repetidas vão nos dar o tom para o mergulho no mundo das enunciações de um universo patológico. Haveria uma regra que pudesse nos ajudar a estabelecer o aparecimento de um discurso sobre a patologia? O looping virtual, que caracteriza o nosso olhar sobre a repetição do GIF, parece compor esta regra. Referimos-nos a como olhar a repetição, mais especificamente, a maneira de se olhar aquilo que se repete. Este é mais um lugar que o sujeito ocupa diante do GIF enquanto objeto de discurso, o sujeito que olha a repetição. A repetição vira marca da ruminação de um sentimento, de uma sensação. Situa-se em um quadro de formações neuróticas, produzindo um efeito de neurose, colocando-nos a lidar com as manifestações da histeria nos domínios da investigação dos objetos. Desse modo, instaura-se um espectro de repetições como compulsões, obsessões, retomadas incessantes de pensamento, revelando a histeria dos comportamentos histriônicos ao nos alertar sobre o quadro de um grande medo obsessivo. O objeto GIF em formação, portanto, faz deflagrar o aparecimento de estruturas clínicas que contam nossa história como sujeitos em um tambor de semiologias psíquicas. O corpo que vemos nesses GIFs passa por um processo de subjetivação, ou seja, um procedimento marcado por estratégias que fazem com que o indivíduo assuma outra posição na história. Para isso, o personagem sujeito se instaura acumulando posições. É como se uma parcela do sujeito se sublevasse para dar lugar a outra. A parcialidade desses conjuntos de GIF aponta para aspectos em torno de uma anormalização do sujeito, experimentada por toda a nossa sociedade ao tomar conceitos médicos como verdade sobre uma estrutura patológica. Assim, parece que os enunciados pertinentes à psicopatologia referem-se a esse objeto que se perfila, de diferentes maneiras, na experiência individual ou social, e que pode se designar por loucura. O espaço genealógico que tece a história da clínica parece ter nos levado a um canteiro que passou pelo entretenimento do GIF para uma condição de existência que mexe com os padrões de normalidade e anormalidade, cujo efeito denunciaria uma prática de si do sujeito, aqui sob os padrões de perder-se de si diante dos objetos de seu olhar. O GIF, tomado como ferramenta, se estabelece pelo fato de servir como manifestação expressiva de uma posição do sujeito durante os diálogos nas digitalidades. Mostrar reações, erigir afirmações, demonstrar sensações, tecer comentários, chega a formar uma rede intrincada de modos de responder ao outro, de colocar o si em enfrentamento ao outro que lhe é constitutivo. Seja um comentário do dizer da prática cotidiana, ou um comentário em seu nível discursivo, o outro se apresenta como alvo de uma resposta. Em um conjunto de GIFs, os modos de responder ao outro ativam respostas que passam pelos seus fluidos do corpo. Ativar uma resposta com sangue que escorre sobre Carrie em Carrie a Estranha, ou a boca faminta, ensanguentada de Dr. Lecter em Silêncio dos Inocentes, reapresentam e repetem o sangue como uma exaltação privilegiada da relação do sujeito consigo mesmo. Reagir a um comentário com o vômito de Regan em O Exorcista ou da velha em Arraste-me para o Inferno configura um campo do excesso e do esgotamento do sujeito, que se coloca com a força que sai de suas entranhas para exigir que sua opinião tenha visibilidade. O outro e o si se materializam nas babas das entranhas para mostrar que o sujeito está no espaço da dobra de seu eu com o mundo exterior. Os GIFs que retomam a possessão demoníaca alertam para o fato de que o corpo está sujeito à incorporação de um outro.
Em O Exorcista, a garota flutua sobre a cama incorporada pelo demônio, enquanto em Invocação do Mal, o personagem flutua em uma cadeira com um lençol sobre o corpo, levitando às custas do mal. O mesmo se dá com os personagens em Atividade Paranormal, que dormindo são levantados para uma força sobrenatural de suas camas. Essa incorporação tão intensa e modificadora parece não se tratar mais de uma presença de um outro. Estaria o sujeito dominado em alto grau por si mesmo? O que Christie chama de consciência, na arte da verdade dos indícios, Foucault abordará como arte do modo de o sujeito ocupar-se consigo. Daí, a ideia de conversão a si, ideia de todo o movimento da existência pela qual se retorna sobre si mesmo. É o espaço de conversão do outro sendo apropriado pelo sujeito. É o sujeito no abandono da possessão de sua subjetividade. Um retorno a si muito mais do que uma possessão de um outro, ou seja, uma restauração do sujeito perdido no sujeito. Essa hipérbole visual do sujeito em elencar esses gifs de personagens de filmes de horror atravessa um campo da angústia, de um grito incessante que tem necessidade de ser tão agudo e longo, não para que o outro ouça, mas talvez para nós mesmos ouvirmos nosso grito em particular. Para finalizar, os personagens dos gifs de horror instauram ainda um questionamento mais abrangente e perturbador, e nos designam um problema incontornável: que sentidos dar-se a si mesmo?